Um homem solitário abre a porta e encontra uma garotinha abandonada com uma pergunta que mudou sua vida para sempre. Às vezes, o destino bate à nossa porta de forma inesperada, trazendo consigo a chance de descobrirmos que o amor verdadeiro pode nascer nos momentos mais improváveis. Antes de começar essa jornada emocional, não se esqueça de se inscrever no canal para receber novos vídeos todos os dias. Diz aqui nos comentários de que cidade você está assistindo esse vídeo. Vou adorar saber até onde essa história está chegando e aproveita. E já deixa o like que nos ajuda a continuar sempre trazendo novas histórias. O som do portão eletrônico ecoou pela manhã silenciosa na Praia do Canto, mas Tadeu Moraes não esperava visitas. Aos 50 anos, o empresário do ramo de mineração havia se acostumado com a solidão que dominava sua mansão desde que Piedade partira há 3 anos. O câncer levara não apenas sua esposa, mas também toda a alegria que um dia preenchera os corredores daquela casa de 2 andares com vista para a Baía de Vitória. Tadeu vestia o mesmo robe azul marinho que usava todos os domingos, suas pantufas de couro deslizando pelo piso de mármore enquanto caminhava até a porta principal. O cabelo grisalho, sempre impecavelmente penteado durante a semana, estava desalinhado, revelando o descuido de quem não esperava encontrar ninguém. A barba por fazer completava o retrato de um homem que havia perdido o interesse em manter as aparências quando estava sozinho. Quando abriu a porta, o coração parou. Sentada nos degraus da entrada, uma garotinha de aproximadamente 8 anos olhava para ele com olhos grandes e assustados. Seus cabelos castanhos estavam despenteados, as roupas amarrotadas, como se tivesse dormido ao relento. Uma mochila rosa desbotada estava ao seu lado, junto com uma mala pequena de cor verde que parecia ter visto dias melhores. "Moço", disse a menina com uma voz frágil que tremeu no ar frio da manhã. "Quando a gente perde a mãe, essa dor passa um dia?" A pergunta atingiu Tadeu como um soco no estômago. Ele se ajoelhou instintivamente, ficando na altura dos olhos da criança. Havia algo familiar naquele rostinho, mas não conseguia identificar o quê. Os olhos dela tinham a mesma cor de mel que reconhecia em algum lugar distante de sua memória. "Como você se chama?" perguntou, com a voz mais suave que conseguiu reunir. "Cecília", respondeu ela, enxugando o nariz com a manga da blusa. "Minha mãe disse que se um dia eu ficasse sozinha, eu deveria vir para esta casa. Ela disse que aqui morava um homem bom que cuidaria de mim." Tadeu sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Durante os 3 anos desde a perda de Piedade, nenhuma criança havia sequer se aproximado de sua casa. O bairro nobre onde morava era habitado principalmente por casais idosos e executivos solteiros. Como aquela menina sabia onde encontrá-lo? "Sua mãe disse isso?" perguntou, tentando manter a calma. "Como era o nome dela?" "Cristina. Cristina Silva", respondeu Cecília, abrindo a mochila e retirando uma foto amassada. "Ela morreu na semana passada. O doutor do hospital disse que ela foi para o céu, mas eu não entendi por que não posso ir junto." Tadeu pegou a foto com mãos trêmulas. A imagem mostrava uma mulher jovem de cerca de 30 anos, sorrindo enquanto segurava Cecília ainda bebê. Havia algo inquietantemente familiar naquela face, mas ele não conseguia fazer a conexão. Cristina Silva. O nome não lhe dizia nada, mas a sensação de déjà vu persistia. "Você tem mais algum parente, Cecília? Avós, tios, alguém que possa cuidar de você?" perguntou, ainda ajoelhado diante da menina. Ela balançou a cabeça negativamente. "Mamãe sempre disse que só tínhamos uma a outra, mas antes de ir para o céu, ela me contou sobre esta casa e sobre você. Disse que você entenderia nossa dor, porque já sentiu a mesma coisa." As palavras da criança ressoaram no peito de Tadeu, como um eco de suas próprias noites insones. Como aquela mulher desconhecida poderia saber sobre sua dor? Como poderia conhecer sua perda sem que ele jamais tivesse ouvido falar dela? O vento frio da manhã fez Cecília estremecer. Ela vestia apenas uma blusa fina e uma calça jeans com um rasgo no joelho. Tadeu percebeu que a menina estava tirando de frio e fome. Seus lábios tinham uma coloração mais pálida e suas mãos tremiam ligeiramente. "Você está com fome?" perguntou,
e o aceno tímido de Cecília foi suficiente para que ele tomasse uma decisão que mudaria ambas as suas vidas. Vamos entrar. Dona Teresa deve estar na cozinha preparando o café da manhã. Tadeu ajudou Cecília a pegar suas 2 bagagens. A mala era surpreendentemente pesada para o tamanho, e quando ele a levantou, ouviu o som de objetos se movimentando lá dentro. A curiosidade sobre o conteúdo cresceu, mas decidiu que as perguntas poderiam esperar até que a menina estivesse alimentada e aquecida. A mansão impressionou Cecília, que olhava para o teto alto do hall de entrada com admiração. Os lustres de cristal refletiam a luz matinal que entrava pelas janelas de vidro temperado, criando pequenos arco-íris nas paredes de cor creme. O piso de mármore brilhava como um espelho, e as escadarias de mogno levavam ao 2º andar onde ficavam os quartos. «Nossa, que casa grande!» murmurou ela, segurando firme na mão de Tadeu. «Mamãe tinha razão quando disse que você era importante.» Dona Teresa, a cozinheira de 60 anos que trabalhava na casa há mais de 2 décadas, quase derrubou a panela quando viu Tadeu entrar na cozinha com uma criança. Ela conhecia o patrão desde antes do casamento com Piedade, e sabia que ele e a esposa haviam tentado ter filhos durante anos sem sucesso. A presença de Cecília a deixou completamente desconcertada. «Senhor Tadeu», gaguejou Dona Teresa, enxugando as mãos no avental bordado. «Quem é essa menina?» «Dona Teresa, esta é Cecília», disse Tadeu, puxando uma cadeira para que a menina se sentasse à mesa de madeira maciça onde ele tomava suas refeições diárias. «Ela está precisando de nossa ajuda.» A cozinheira, uma mulher de coração grande que criara 4 filhos próprios, imediatamente percebeu o estado de vulnerabilidade da criança. Sem fazer mais perguntas, começou a preparar um café da manhã reforçado. Pão francês quentinho, manteiga, geleia de goiaba, ovos mexidos, suco de laranja natural e leite morno com chocolate. Enquanto Dona Teresa se movia pela cozinha, com a eficiência de quem conhecia cada utensílio de cor, Tadeu observava Cecília. A menina comia devagar, como se saboreasse cada garfada, mas seus olhos nunca paravam de se mover pelo ambiente. Ela parecia estar catalogando mentalmente cada detalhe da casa. «Cecília», disse Tadeu suavemente, «você pode me contar mais sobre sua mãe? Onde vocês moravam? Como ela sabia sobre mim?» A menina parou de mastigar e olhou diretamente nos olhos dele. «Mamãe trabalhava limpando casas. Ela sempre dizia que um dia teria uma casa bonita como esta para nós 2. Sobre você, ela me contou muitas histórias.» «Que tipo de histórias?» «Ela disse que você era muito triste porque perdeu alguém que amava muito. Disse que sua casa estava vazia de risos e que um dia eu poderia trazer a alegria de volta.» Cecília tomou um gole do suco de laranja. «Mamãe também disse que você tem um coração bom, mas que está escondido atrás de uma porta trancada.» As palavras da menina atingiram Tadeu como flechas certeiras. Como uma desconhecida poderia conhecê-lo tão bem? A descrição era perturbadoramente precisa. Sua casa realmente estava vazia de risos, e ele havia trancado seu coração depois da partida de Piedade. Dona Teresa, que ouvia a conversa enquanto lavava a louça, se aproximou da mesa carregando uma bandeja com frutas picadas. «Senhor Tadeu, com licença da intromissão, mas essa menina precisa de roupas limpas e um banho quente. Posso preparar o quarto de hóspedes para ela?» Tadeu hesitou. A decisão de abrigar Cecília, mesmo temporariamente, poderia trazer complicações legais e sociais que ele não estava preparado para enfrentar. Por outro lado, abandonar uma criança órfã nas circunstâncias atuais seria impensável para qualquer pessoa com um mínimo de humanidade. «Prepare sim, Dona Teresa», decidiu, «e amanhã cedo vou ligar para o Dr. Edmundo para saber quais providências legais preciso tomar.» Doutor Edmundo Santos era o advogado da família há mais de 15 anos, um homem pragmático e cauteloso, que sempre aconselhava Tadeu a tomar decisões calculadas. Tadeu sabia que o advogado ficaria preocupado com as implicações de abrigar uma criança sem documentação adequada, mas não podia simplesmente entregar Cecília ao sistema de assistência social sem antes entender melhor sua história. Após o café da manhã,
Cecília pediu para ver sua mala. Tadeu a trouxe da entrada e a colocou sobre a mesa da sala de estar. Quando a menina abriu, ele ficou surpreso com o conteúdo. Roupas cuidadosamente dobradas, alguns livros infantis, um urso de pelúcia bastante usado e, no fundo, um envelope lacrado com o nome para Tadeu Moraes escrito em caligrafia feminina. Mamãe disse para dar isso para você quando chegasse aqui, explicou Cecília, entregando o envelope com solenidade. As mãos de Tadeu tremeram ao pegar o envelope. O papel tinha um perfume suave, quase imperceptível, que despertou uma memória distante. Ele olhou para Cecília, que o observava com expectativa, e decidiu que precisava de privacidade para ler o conteúdo. Cecília, que tal se Dona Teresa te mostrar seu quarto novo? Você pode tomar um banho quentinho e descansar um pouco. A menina assentiu, parecendo exausta. Dona Teresa a pegou pela mão e a conduziu para o segundo andar, deixando Tadeu sozinho na sala com o envelope misterioso. O silêncio da mansão parecia ainda mais profundo quando Tadeu finalmente abriu o envelope. Lá dentro havia uma carta de 3 páginas escritas à mão e uma segunda foto, esta mostrando Cristina grávida ao lado de uma mulher que ele reconheceu imediatamente. Era Piedade. O coração de Tadeu disparou. Na foto, sua falecida esposa sorria com a mão apoiada na barriga de Cristina, como se fossem amigas íntimas. Mas isso era impossível. Piedade nunca havia mencionado conhecer nenhuma Cristina Silva. Durante todos os anos de casamento, ela fora transparente sobre suas amizades e relacionamentos. Com mãos trêmulas, Tadeu começou a ler a carta que mudaria completamente sua compreensão do passado e seu futuro. A carta tremia nas mãos de Tadeu, enquanto ele lia as palavras que Cristina havia escrito meses antes de sua partida. Cada linha revelava segredos que sua falecida esposa havia guardado durante anos. Segredos que agora explicavam a presença de Cecília em sua vida de uma forma que ele jamais poderia ter imaginado. Caro Tadeu, começava a carta com uma caligrafia delicada que demonstrava o cuidado com cada palavra. Se você está lendo esta carta, significa que parti deste mundo e nossa pequena Cecília encontrou o caminho até você, exatamente como prometi que aconteceria. Sei que deve estar confuso e com muitas perguntas, então vou explicar tudo desde o começo. Tadeu parou de ler por um momento, o coração batendo tão forte que podia ouvir os batimentos ecoando pelo silêncio da sala. Lá em cima, ouvia os sons de Dona Teresa preparando o banho para Cecília, a água correndo pelos canos da antiga mansão como uma melodia familiar que contrastava com a tempestade emocional que se formava em seu peito. Conheci Piedade há 9 anos, quando ela frequentava as sessões de quimioterapia no Hospital das Clínicas. Eu estava no mesmo tratamento, lutando contra o mesmo inimigo silencioso que também atacava seu corpo. Durante meses, dividimos não apenas o sofrimento, mas também as esperanças, os medos e os sonhos que sustentavam nossa vontade de viver. A revelação atingiu Tadeu como um raio. Piedade havia feito quimioterapia 9 anos atrás. Isso significava que ela teve câncer 2 vezes, uma que ela escondeu completamente dele e a segunda que a levou a 3 anos. Como sua esposa conseguiu ocultar uma batalha tão importante de sua vida? Piedade me contou sobre você, sobre o casamento cheio de amor que vocês construíram juntos, sobre a dor de não conseguirem ter filhos, sobre como você a fazia sentir-se a mulher mais amada do mundo, mesmo quando ela se sentia feia e quebrada pela doença. Ela falava de você com uma luz nos olhos que eu invejava, porque nunca tive alguém que me olhasse daquela forma. Tadeu precisou parar novamente, as lágrimas embaçando sua visão. Piedade sempre fora reservada sobre seus tratamentos médicos, preferindo enfrentar as dificuldades sozinha para não preocupá-lo. Ele respeitava sua independência, mas agora percebia que essa atitude havia criado uma distância que permitiu segredos como este. Foi durante esse período de tratamento que conheci Marco, um enfermeiro que trabalhava no hospital. Ele era gentil comigo, me trazia flores silvestres que colhia no caminho para o trabalho, me fazia rir mesmo nos dias mais difíceis. Nos apaixonamos com a intensidade de quem sabe que o tempo pode ser limitado. Quando descobri que estava esperando Cecília, foi o momento mais feliz e aterrorizante de minha vida.
A história de Cristina se desenrolava como um filme que Tadeu assistia sem poder interferir. Cada palavra revelava uma vida paralela à sua, conectada através de Piedade de uma forma que ele jamais suspeitara. Marco morreu em um acidente de carro quando Cecília tinha apenas 2 anos. Fiquei sozinha com ela, trabalhando como diarista para conseguir sustentá-la, mas Piedade nunca me esqueceu. Durante todos esses anos, ela me ajudou financeiramente de forma discreta, sempre enviando dinheiro através de uma conta bancária que abriu especificamente para isso. Ela dizia que éramos irmãs de batalha e que cuidaríamos uma da outra. Tadeu se levantou bruscamente da poltrona de couro onde estava sentado. Isso explicava os saques mensais que Piedade fazia de uma conta que ela mantinha separada. Quando ele perguntava sobre o destino do dinheiro, ela dizia que era para a caridade, e ele nunca questionou mais profundamente, confiando na bondade natural de sua esposa. Quando Piedade soube que o câncer havia retornado e que desta vez seria fatal, ela me fez uma promessa que mudou minha vida. Disse que se algum dia eu não estivesse mais aqui para cuidar de Cecília, você se tornaria responsável por ela. Não como uma obrigação legal, mas como um ato de amor em memória da amizade que construímos. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar na mente de Tadeu. Piedade sabia que estava preparando o terreno para uma situação como esta. Ela havia plantado as sementes de uma solução para um problema que ainda não existia, mas que sua intuição previa. Cecília não é apenas uma criança órfã que apareceu em sua porta por acaso, Tadeu. Ela é a filha que Piedade sempre quis dar a você. Durante anos, minha amiga me falou sobre seu coração generoso, sobre como você seria um pai maravilhoso, sobre como a casa de vocês estava cheia de amor esperando para ser compartilhado. Tadeu teve que se sentar novamente, as pernas perdendo a força. A carta continuava revelando camadas de planejamento e cuidado que Piedade havia tecido secretamente, criando uma rede de proteção para todas as pessoas que amava. No mês passado, quando os médicos me disseram que não havia mais tratamentos possíveis, eu preparei Cecília para este momento. Contei a ela sobre você, sobre sua casa, sobre como deveria chegar até lá se eu partisse primeiro. Desenhei mapas, mostrei fotos da sua rua, ensinei a ela seu endereço de memória. Ela sabe que você é sua chance de ter uma família novamente. O som de passos na escadaria interrompeu a leitura. Dona Teresa descia carregando as roupas sujas de Cecília. Quando viu Tadeu segurando a carta com lágrimas nos olhos, sua expressão maternal se suavizou. Senhor Tadeu, a menina está tomando banho. Pobre criança, estava com tanto frio que ficou na água quente quase 20 minutos. Dona Teresa hesitou antes de continuar. Ela me perguntou se podia ficar aqui para sempre. Disse que a mãe dela prometeu que encontraria uma família nova. Dona Teresa, preciso terminar de ler esta carta. Pode ficar com ela até eu subir? Claro, senhor. Vou preparar um lanche e brincar um pouco com ela no quarto. Dona Teresa fez uma pausa na porta da sala. Senhor, essa menina tem os mesmos olhos da senhora Piedade quando ela sorria. Não sei explicar, mas há algo familiar nela. Sozinho novamente, Tadeu retomou a leitura da carta que estava mudando completamente sua compreensão do passado e sua visão do futuro. Sei que está se perguntando sobre os aspectos legais de tudo isso. Providenciei todos os documentos necessários com a ajuda de um advogado amigo de Piedade. Na mala de Cecília você encontrará a minha certidão de óbito, a certidão de nascimento dela, e um documento onde declaro o meu desejo de que ela seja cuidada por você caso algo aconteça comigo. Não é uma adoção formal, mas é o começo do processo. Tadeu levantou-se e foi até a mala de Cecília, que ainda estava aberta sobre a mesa de centro. Vasculhando cuidadosamente entre as roupas e brinquedos, encontrou um envelope menor contendo exatamente os documentos que Cristina havia mencionado. Tudo estava organizado de forma meticulosa, como se ela tivesse planejado cada detalhe durante meses. A última coisa que quero lhe dizer é sobre Cecília como pessoa. Ela é uma menina doce, inteligente e corajosa, mas carrega dentro de si uma tristeza que apenas o amor verdadeiro pode curar. Ela gosta de desenhar, de ouvir histórias, de ajudar na cozinha. Tem medo de escuro, mas é valente quando precisa proteger quem ama.
É exatamente o tipo de criança que Piedade imaginou que vocês criariam juntos. As lágrimas de Tadeu pingavam sobre o papel, borrando ligeiramente a tinta, mas ele continuou lendo até o final. Se decidir acolher Cecília, não estará apenas salvando uma órfã. Estará permitindo que Piedade continue cuidando de você através dela. Se decidir que não pode assumir essa responsabilidade, entenderei. O endereço do Conselho Tutelar está no envelope com os documentos. Mas, por favor, dê uma chance para seu coração antes de tomar qualquer decisão. Às vezes, o amor chega até nós quando menos esperamos e da forma mais inesperada. Com toda a minha gratidão pela bondade que sei que você tem, Cristina Silva. Tadeu dobrou a carta devagar, as mãos ainda trêmulas. O silêncio da mansão agora tinha um significado completamente diferente. Não era mais o vazio de uma vida solitária, mas o espaço em branco de uma página esperando para ser preenchida com uma nova história. Do andar de cima, chegavam os sons abafados de Cecília conversando com Dona Teresa. A voz da menina, agora limpa e descansada, tinha uma qualidade musical que lembrava vagamente as cantigas que Piedade costumava cantarolar enquanto cozinhava nos fins de semana. Tadeu subiu lentamente as escadas de mogno, cada degrau ecoando pelo corredor vazio. Quando chegou ao quarto de hóspedes, encontrou Cecília sentada na cama de solteiro, vestindo uma camisola rosa que Dona Teresa havia encontrado em um dos armários, provavelmente uma peça que Piedade havia comprado e nunca usado. "Tadeu", disse Cecília ao vê-lo na porta, "Dona Teresa me contou que você perdeu sua esposa. É por isso que você entende minha dor?" Ele se sentou na beirada da cama, observando o rosto pequeno que o encarava com uma maturidade impressionante para alguém de 8 anos. "Sim, Cecília. Eu entendo sua dor porque já senti algo parecido. Mamãe disse que quando as pessoas que amamos vão para o céu, elas continuam cuidando da gente de lá. Você acha que é verdade?" Tadeu olhou pela janela do quarto, onde a Baía de Vitória se estendia sob o céu que começava a escurecer. "Sabe de uma coisa, Cecília? Acho que sua mãe estava certa. E acho que ela cuidou muito bem de você ao te trazer até aqui." A menina sorriu pela primeira vez desde que chegara, um sorriso pequeno, mas genuíno, que iluminou todo o quarto. "Então posso ficar? Vamos conversar sobre isso amanhã, está bem? Hoje você precisa descansar." Tadeu ajustou o cobertor sobre ela. "Dona Teresa vai dormir no quarto ao lado esta noite, caso você precise de alguma coisa." Quando Tadeu desceu novamente para a sala, sua mente fervilhava com planos e preocupações. Precisava ligar para Dr. Edmundo pela manhã, entender melhor as implicações legais da situação, verificar se poderia iniciar um processo de adoção formal. Mas, acima de tudo, precisava decidir se estava preparado para abrir novamente seu coração para o amor paternal. A casa que por 3 anos havia sido apenas um mausoléu elegante de suas memórias com Piedade, de repente pulava com a energia de uma criança. Os corredores ecoavam com uma vida nova, uma possibilidade que ele nem imaginava que existisse. Tadeu se serviu de uma dose de uísque escocês e se instalou em sua poltrona favorita na biblioteca. As estantes cheias de livros que ele não tocava há meses pareciam observá-lo, aguardando para descobrir se aquela casa voltaria a ser um lar verdadeiro ou permaneceria como um museu de uma vida passada. Lá fora, a cidade de Vitória se acalmava para a noite, mas dentro da mansão na Praia do Canto, o futuro estava sendo reescrito com cada batida do coração de uma menina órfã que havia encontrado seu caminho até alguém que, sem saber, sempre estivera esperando por ela. O telefone tocou às 7 da manhã, interrompendo o primeiro sono tranquilo que Tadeu conseguira ter em anos. Mesmo com todas as revelações da carta de Cristina, a presença de Cecília na casa havia trazido uma sensação de propósito que ele não sentia desde a partida de Piedade. O som de pequenos pés descalços correndo pelo corredor do andar de cima substituiu o silêncio mórbido que dominava as manhãs solitárias. "Alô, doutor?" "Edmundo?" atendeu Tadeu, reconhecendo o número de seu advogado no visor. "Tadeu, bom dia. Recebi uma ligação muito estranha do hospital ontem à noite. Uma assistente social disse que uma criança órfã foi vista saindo do edifício
com um homem não identificado na semana passada e que estão investigando possível irregularidade. Você sabe alguma coisa sobre isso? O coração de Tadeu disparou. Doutor Edmundo, preciso falar com o senhor pessoalmente hoje. É urgente e envolve questões familiares delicadas. Familiares? Tadeu, você não tem família além dos primos de São Paulo que mal conversam com você. O que está acontecendo? Antes que Tadeu pudesse responder, Cecília apareceu na escada vestindo a mesma camisola rosa da noite anterior. Os cabelos despenteados, formando uma auréola castanha ao redor do rosto, ainda inchado de sono. Tadeu, posso descer para tomar café? Perguntou ela com a naturalidade de quem já se sentia em casa. Doutor, Edmundo, preciso desligar agora. Por favor, venha aqui às 10 horas. Vou explicar tudo pessoalmente. Após encerrar a ligação, Tadeu observou Cecília descendo as escadas com cuidado, uma mão sempre apoiada no corrimão. A criança demonstrava uma educação e cautela que revelavam o esmero com que Cristina a havia criado, mesmo em condições difíceis. Bom dia, Cecília. Dormiu bem? Dormi sim. O quarto é muito bonito, e a cama é mais macia que qualquer lugar onde já dormi. Ela parou diante dele, os olhos grandes estudando sua expressão. Você está preocupado por minha causa? A pergunta direta de Cecília o surpreendeu. Crianças de 8 anos não deveriam ter essa capacidade de ler expressões adultas com tanta precisão, mas a vida havia ensinado a ela lições que outras crianças da sua idade nem imaginavam. Estou preocupado com algumas questões legais, mas nada que você precise se preocupar. Quer ajudar Dona Teresa a preparar o café da manhã? Na cozinha, Dona Teresa já estava preparando uma mesa farta. Pães frescos, frutas cortadas, ovos, presunto, queijo, sucos naturais e o café forte que era a marca registrada da casa. A presença de Cecília havia despertado nela os instintos maternais que permaneceram ativos mesmo após seus próprios filhos se tornarem adultos. Dona Teresa, posso ajudar a fazer alguma coisa? Perguntou Cecília, aproximando-se do fogão onde a funcionária preparava ovos mexidos. Claro, querida. Você pode me ajudar a cortar as frutas, mas primeiro precisa lavar bem as mãozinhas. Tadeu observava a interação entre as duas mulheres mais importantes de sua casa naquele momento. Dona Teresa tratava Cecília com a mesma dedicação maternal que sempre demonstrara por ele e piedade, mas havia algo especial na forma como ela olhava para a menina, como se reconhecesse nela uma alma kindred que também havia enfrentado dificuldades na vida. Senhor Tadeu, disse Dona Teresa, enquanto Cecília estava distraída cortando morangos, essa menina tem fome de carinho. Qualquer pessoa com olhos pode ver que ela precisa de uma família. Durante o café da manhã, Cecília contou histórias sobre sua vida com Cristina. Falou sobre os apartamentos pequenos onde moraram, sobre as escolas públicas que frequentou, sobre como ajudava a mãe a dobrar roupas limpas nos fins de semana para ganhar dinheiro extra. Cada relato revelava uma criança que cresceu rapidamente por necessidade, mas que manteve a doçura e a esperança apesar das dificuldades. Mamãe sempre dizia que íamos ter uma casa grande um dia, contou Cecília enquanto saboreava uma fatia de pão com geleia de goiaba. Ela dizia que eu ia ter um pai que me levaria para a escola e me ajudaria com os deveres de matemática. As palavras da menina tocaram Tadeu profundamente. Piedade havia preparado não apenas uma solução prática para o futuro de Cecília, mas havia criado sonhos e expectativas que agora repousavam sobre seus ombros. Às 10 horas em ponto, doutor Edmundo Santos chegou à mansão dirigindo seu Mercedes preto, o mesmo carro que usava há 15 anos e que mantinha impecável por puro orgulho profissional. Alto, magro, cabelos grisalhos, sempre penteados de forma impecável, ele usava ternos sob medida que custavam mais que o salário mensal de muitas pessoas em Vitória. Tadeu, que história é essa de criança órfã? Perguntou o doutor Edmundo assim que entrou na sala de estar, sua voz carregando o tom sério que reservava para assuntos complicados. Tadeu entregou a carta de Cristina e os documentos que encontrara na mala de Cecília. Enquanto o advogado lia, sua expressão passou da curiosidade para a preocupação, depois para algo que parecia alarme. Tadeu,
Você percebe a situação legal complicada em que se meteu? Abrigar uma criança sem autorização formal, mesmo com estes documentos, pode ser interpretado como sequestro de menor. A assistente social que ligou pode estar investigando exatamente isso. Doutor Edmundo, eu não sequestrei ninguém. Cecília chegou até mim por vontade própria, seguindo as instruções que sua mãe falecida havia dado. Não podia simplesmente fechá-la para fora. Entendo sua motivação humanitária, mas a lei não funciona baseada em boas intenções. Você precisa regularizar esta situação imediatamente, ou pode perder não apenas a custódia da menina, mas também enfrentar processos criminais. Dr. Edmundo caminhou até a janela da sala, observando o jardim impecável onde Cecília brincava com uma boneca que Dona Teresa havia encontrado em um dos armários da casa. Existe alguma forma de eu iniciar um processo de adoção formal? Perguntou Tadeu. Teoricamente sim, mas há vários obstáculos. Primeiro, você é solteiro e tem 50 anos. As autoridades preferem colocar crianças com casais jovens. Segundo, você não passou por nenhuma avaliação psicossocial. Terceiro, podem existir parentes biológicos com direito prioritário à guarda. A menção a parentes biológicos fez Tadeu lembrar de algo importante. Doutor Edmundo, na carta Cristina menciona que não tem família, mas vale a pena investigar para ter certeza. Já pensei nisso. Vou contratar um investigador particular para fazer uma busca completa sobre Cristina Silva e possíveis parentes. Enquanto isso, você precisa se preparar para a visita da assistente social, que provavelmente acontecerá nos próximos dias. A perspectiva de ter estranhos avaliando sua casa e sua capacidade de cuidar de Cecília deixou Tadeu ansioso. Sua vida privada sempre foi exatamente isso. Privada. A ideia de ter assistentes sociais vasculhando sua rotina, suas finanças, seu histórico pessoal, era profundamente desconfortável. O que devo fazer quando eles vierem? Seja transparente, mas cauteloso. Mostre que a criança está sendo bem cuidada, que tem acomodação adequada, alimentação, cuidados médicos se necessário. Demonstre que você tem condições financeiras para sustentá-la e que sua motivação é genuína. Naquele momento, Cecília entrou correndo na sala, carregando a boneca e com o rosto iluminado de alegria. Tadeu, olha que boneca linda Dona Teresa encontrou para mim. Ela tem cabelos de verdade e vestido azul. A espontaneidade da criança contrastava drasticamente com a seriedade da conversa legal que estava acontecendo. Doutor, Edmundo observou a interação entre Tadeu e Cecília, notando como ela naturalmente procurava sua aprovação e como ele respondia com instinto paternal que nem sabia que possuía. Cecília, este é Dr. Edmundo, um amigo meu. Ele veio nos visitar. Prazer em conhecê-lo, Dr. Edmundo, disse Cecília com a polidez que Cristina havia lhe ensinado. Você quer brincar de boneca com a gente? O advogado, que não tinha filhos e raramente interagia com crianças, ficou desarmado pela simplicidade do convite. Talvez mais tarde, querida. Agora preciso conversar com Tadeu sobre assuntos de adultos. Tá bom, vou ajudar Dona Teresa a preparar o almoço. Cecília saiu correndo, deixando um rastro de energia positiva que transformou momentaneamente o clima tenso da sala. Tadeu, disse doutor. Edmundo após a saída de Cecília. Posso ver que existe uma conexão genuína entre vocês. Isso será importante se o caso for para tribunal. Mas preciso ser honesto. O caminho à frente será difícil e caro. Quanto caro? Entre advogados, investigadores, taxas legais e possíveis custos de processo, pode chegar a R$50 mil. E isso se tudo correr bem. Tadeu não hesitou. O dinheiro não é problema. Faça tudo o que for necessário. Doutor, Edmundo assentiu, reconhecendo a determinação que conhecia bem de outros momentos importantes na vida de seu cliente. Muito bem, vou começar hoje mesmo. Mas, Tadeu, preciso que você entenda. Mesmo que façamos tudo certo, não há garantia de sucesso. O sistema legal prioriza os interesses da criança e, às vezes, interpreta esses interesses de forma diferente do que esperamos. Depois que o advogado partiu, Tadeu ficou sozinho na sala,
refletindo sobre as complexidades que a chegada de Cecília havia trazido para sua vida. 3 dias atrás, sua maior preocupação era decidir que programa assistir na televisão durante o jantar solitário. Agora estava enfrentando a possibilidade de processos legais, investigações sociais e mudanças fundamentais em tudo que conhecia sobre sua rotina. Mas quando olhou pela janela e viu Cecília ajudando Dona Teresa a regar as plantas do jardim, ambas rindo de alguma piada particular, ele percebeu que a complexidade valia a pena. A casa havia recuperado a vida que perdeu quando Piedade partiu. A tarde transcorreu placidamente, com Cecília explorando cada canto da mansão como se estivesse descobrindo um mundo novo. Ela ficou fascinada com a biblioteca, onde Tadeu guardava mais de 1000 livros acumulados ao longo de décadas. Ficou encantada com o piano de cauda da sala de música, pedindo para Tadeu tocar alguma melodia. Piedade tocava para mim todos os domingos após o almoço, explicou ele, passando os dedos pelas teclas que não eram tocadas há 3 anos. Ela dizia que música era a linguagem que o coração usava para falar quando as palavras não eram suficientes. Mamãe cantava para mim todas as noites, disse Cecília. Ela tinha uma voz muito bonita. Você acha que ela consegue nos ouvir de onde está? Tadeu tocou algumas notas da música favorita de Piedade, uma composição clássica de Villa-Lobos que ela costumava interpretar com sensibilidade única. Acho que sim, Cecília, e acho que ela está feliz por estarmos juntos. Quando chegou a hora de dormir, Cecília pediu para Tadeu contar uma história. Ele escolheu um conto sobre uma princesa que encontrou uma família depois de muitas aventuras, adaptando os detalhes para que a narrativa terminasse de forma esperançosa e reconfortante. Tadeu, disse Cecília quando ele estava prestes a sair do quarto, eu sei que tem pessoas querendo me levar daqui. Dona Teresa me contou que às vezes crianças sem família precisam ir para outros lugares. A honestidade da criança o surpreendeu novamente. Por que você acha isso, Cecília? Porque ouvi você conversando com o doutor no telefone. Não entendi tudo, mas sei que estão preocupados. Ela se sentou na cama, abraçando a boneca. Eu quero ficar aqui com você e Dona Teresa. Este é o lugar onde mamãe disse que eu deveria estar. Tadeu se sentou novamente na beirada da cama, buscando palavras que fossem honestas, mas não assustadoras. Cecília, existem regras que os adultos precisam seguir quando crianças perdem suas famílias. Eu vou fazer tudo o que puder para que você fique aqui conosco, mas precisa entender que talvez tenhamos que conversar com outras pessoas antes que isso aconteça. Você promete que vai lutar por mim? A pergunta atingiu Tadeu no coração. Prometo, Cecília. Vou lutar por você como se fosse minha própria filha. A menina sorriu e se deitou, puxando o cobertor até o queixo. Então vou dormir tranquila. Mamãe sempre dizia que quando alguém promete lutar por nós, nunca estamos realmente sozinhos. Tadeu saiu do quarto com o coração apertado e a determinação fortalecida. Não importavam os obstáculos legais, os custos financeiros ou as complicações sociais que viessem pela frente. Cecília havia chegado até ele carregando não apenas a própria necessidade de amor e proteção, mas também o último presente que Piedade conseguiu lhe dar. A chance de ser pai, mesmo que de uma forma que nunca havia imaginado. A noite de Vitória se estendia sobre a Bahia, e a mansão na Praia do Canto abrigava agora 2 corações que começavam a aprender que família não se define apenas por laços de sangue, mas pela escolha consciente de amar e proteger, mesmo quando o mundo inteiro parece conspirar contra essa decisão. A campainha da mansão tocou 3 vezes na manhã de quinta-feira, um som insistente que fez Dona Teresa largar a panela onde refogava cebolas para o almoço e correr até a porta principal. Do lado de fora, 2 mulheres de ternos escuros aguardavam carregando pastas e pranchetas que deixaram claro o motivo de suas presenças antes mesmo que se apresentassem. Bom dia, somos assistentes sociais do Ministério Público. Estamos investigando uma denúncia sobre uma menor em situação irregular neste endereço, disse a mais alta das 2, uma mulher de aproximadamente 40 anos, com cabelos presos em um coque rigoroso. Dona Teresa sentiu o coração acelerar, mas manteve a compostura que desenvolvera em décadas de trabalho doméstico. Vou chamar o senhor da casa. Por favor, aguardem um momento.
Tadeu estava em seu escritório no segundo andar, revisando contratos da empresa de mineração, quando ouviu os passos apressados de Dona Teresa subindo as escadas. A expressão preocupada no rosto dela confirmou o que ele já temia desde a conversa com o Dr. Edmundo. Senhor Tadeu, tem 2 assistentes sociais na porta. Querem falar sobre Cecília. Onde ela está? No jardim, desenhando debaixo da mangueira. Ainda não viu as moças. Tadeu desceu as escadas tentando controlar a ansiedade. Nos últimos 3 dias, havia se acostumado com a rotina de ter Cecília em casa. Os pequenos almoços animados, as perguntas curiosas sobre tudo, os desenhos colados na geladeira, as histórias antes de dormir. A possibilidade de perder tudo isso agora parecia insuportável. Bom dia, senhoras. Sou Tadeu Moraes, proprietário da casa. Senhor Moraes, sou doutora Sandra Oliveira, assistente social responsável pela investigação. Esta é minha colega, doutora Patrícia Cunha. Recebemos uma denúncia de que há uma criança órfã residindo nesta propriedade sem os devidos procedimentos legais. Senhoras, por favor, entrem. Posso explicar toda a situação. A sala de estar, que nos últimos dias havia se tornado um espaço acolhedor, com os brinquedos de Cecília espalhados pelo tapete persa e seus desenhos decorando as mesas, agora parecia um tribunal onde Tadeu seria julgado. As assistentes sociais se sentaram no sofá de couro e retiraram formulários de suas pastas. Senhor Moraes, vamos direto ao ponto. Você está ciente de que abrigar uma menor sem autorização legal constitui crime? Doutora Sandra, a situação é mais complexa do que parece. A criança chegou até mim através de circunstâncias muito específicas, deixadas por sua mãe falecida. Tadeu entregou uma cópia da carta de Cristina e dos documentos que Dr. Edmundo havia separado para esta ocasião. Enquanto as assistentes sociais liam, ele observou suas expressões profissionais se suavizarem ligeiramente. Doutora Sandra tinha a aparência de alguém que havia visto muitos casos difíceis ao longo da carreira, mas ainda mantinha a sensibilidade necessária para distinguir entre negligência e circunstâncias extraordinárias. Este documento não tem valor legal para transferência de guarda, disse doutora Patrícia após terminar a leitura. Mas reconhecemos que a situação da criança era de emergência social. Onde está a menor no momento? Perguntou doutora Sandra. Cecília está no jardim. Ela está bem cuidada, bem alimentada, frequentando aulas particulares que contratei para ela não perder o período letivo. Precisamos conversar com ela, avaliar seu estado emocional e físico, verificar as acomodações onde está dormindo. Tadeu as conduziu até o jardim, onde Cecília estava sentada sob a sombra da mangueira centenária, concentrada em um desenho que fazia com lápis coloridos. Ela vestia um vestido novo que Dona Teresa havia comprado na véspera. Seus cabelos estavam limpos e penteados, e sua aparência geral demonstrava cuidado e carinho. Cecília, chamou Tadeu suavemente. Vieram algumas pessoas que gostariam de conversar com você. A menina levantou os olhos do desenho e observou as 2 mulheres com a cautela natural de quem aprendera cedo a desconfiar de estranhos. Mas não havia medo em sua expressão, apenas curiosidade controlada. Oi, Cecília. Meu nome é Sandra e esta é Patrícia. Somos assistentes sociais. Isso significa que nosso trabalho é cuidar para que crianças como você estejam seguras e felizes. Eu estou segura e feliz, respondeu Cecília sem hesitar. Tadeu e Dona Teresa cuidam muito bem de mim. Doutora Sandra se ajoelhou na altura da menina. Que desenho bonito você está fazendo. Pode me contar sobre ele? É a nossa casa, disse Cecília, mostrando o papel onde havia desenhado uma casa grande com jardim, várias janelas e 3 figuras na porta. Um homem alto, uma mulher de avental e uma menina pequena. Esta sou eu, este é Tadeu e esta é Dona Teresa. Somos uma família agora. As palavras de Cecília atingiram Tadeu como uma onda de emoção. Ouvir a criança se referir a eles como família, ver a naturalidade com que ela havia se integrado à rotina da casa, perceber o carinho genuíno em sua voz quando falava sobre sua nova vida, tudo isso reforçou sua determinação de lutar pela guarda legal.
Cecília, você pode nos mostrar onde dorme? Perguntou doutora Patrícia. A menina pegou a mão de Tadeu e conduziu as assistentes sociais para dentro da casa, subindo as escadas com a familiaridade de quem já conhecia cada degrau. O quarto de hóspedes havia sido adaptado para ela, com móveis adequados ao seu tamanho, brinquedos organizados em prateleiras, roupas limpas no armário e livros infantis na mesa de estudos. Este é meu quarto. Tadeu disse que posso decorar como quiser. Vou pedir para ele pintar de rosa, explicou Cecília, abrindo o armário para mostrar suas roupas novas. E esta é minha boneca mais querida. Dona Teresa a encontrou no sótão. Doutora, Sandra fez anotações em sua prancheta enquanto observava cada detalhe do ambiente. A cama estava arrumada, havia um abajur adequado para a leitura noturna, o espaço era limpo e ventilado, e todos os itens necessários para o bem-estar de uma criança estavam presentes. Cecília, você gosta de morar aqui? Perguntou doutora Patrícia. Gosto muito. É diferente dos lugares onde morei com mamãe, mas Tadeu me faz sentir segura. Ele me ajuda com os deveres, me conta histórias antes de dormir e até tocou piano para mim. Você sente falta de alguma coisa? Há algo que você gostaria que fosse diferente? Cecília pensou por um momento, demonstrando a seriedade com que considerava a pergunta. Gostaria que mamãe não tivesse ido para o céu, mas sei que ela está feliz porque consegui chegar até aqui, como ela prometeu que ia acontecer. As assistentes sociais passaram 2 horas na casa, conversando separadamente com Cecília, com Tadeu e com Dona Teresa. Verificaram a despensa, o banheiro, a área de lazer, fizeram perguntas sobre rotina diária, cuidados médicos, planos educacionais e estabilidade financeira. Senhor Moraes, disse doutora, Sandra, quando concluíram a avaliação, é evidente que a menor está sendo bem cuidada e demonstra adaptação positiva ao ambiente. No entanto, a situação legal permanece irregular. O que isso significa? Perguntou Tadeu, temendo a resposta. Significa que, embora não vejamos sinais de negligência ou maus tratos, você precisará regularizar a guarda através dos canais apropriados. Temos 2 opções. Podemos remover a criança hoje e colocá-la em um abrigo temporário enquanto se busca uma família substituta, ou podemos conceder uma custódia temporária de 30 dias para que você inicie o processo formal de adoção. O alívio que Tadeu sentiu foi tão intenso que ele precisou se apoiar na parede. Escolho a segunda opção, obviamente. Será necessário que você se submeta a avaliações psicológicas, curso preparatório para pais adotivos, verificação de antecedentes criminais, avaliação financeira detalhada e acompanhamento social semanal durante o período de custódia temporária. Farei tudo o que for necessário. Doutora Patrícia entregou uma lista com os requisitos e prazos. Senhor Moraes, preciso ser clara. A adoção por pessoas solteiras acima dos 45 anos é rara. O sistema prioriza casais jovens. Você terá que provar de forma excepcional que pode oferecer a Cecília oportunidades de desenvolvimento que superam essa preferência. Quando as assistentes sociais partiram, Tadeu sentou no sofá da sala com Cecília ao lado, ambos exaustos pela tensão do interrogatório. A menina apoiou a cabeça em seu ombro, um gesto simples que revelava o quanto ela confiava nele. Tadeu, aquelas moças vão me levar daqui? Não, Cecília. Elas nos deram 30 dias para resolver tudo da forma correta. E eu prometo que vamos conseguir. Por que é tão difícil? Mamãe disse que era para ser simples. Tadeu acariciou os cabelos da menina, buscando palavras que explicassem a complexidade do mundo adulto, sem destruir sua inocência. Às vezes os adultos criam regras complicadas para proteger as crianças, mesmo quando essas regras parecem dificultar a vida de todo mundo. Naquela tarde, Tadeu ligou para o doutor Edmundo e relatou todos os detalhes da visita. O advogado estava otimista com o resultado da avaliação inicial, mas realista sobre os desafios que viriam. Tadeu, conseguir a custódia temporária foi uma vitória importante. Agora o trabalho real começa. Preciso que você se inscreva no curso de preparação para pais adotivos que começa na próxima segunda-feira. São 4 semanas de aulas, 3 vezes por semana. E quanto à investigação sobre possíveis parentes de Cristina,
O investigador particular encontrou algumas pistas interessantes. Cristina tinha uma tia em Belo Horizonte, mas ela faleceu há 2 anos. Também localizou um primo distante em São Paulo, mas ele tem histórico de problemas com justiça e dificuldades financeiras. Nada que represente uma alternativa viável para Cecília. A informação tranquilizou Tadeu. Pelo menos não teriam que enfrentar disputas familiares durante o processo de adoção. Durante a semana seguinte, a rotina da casa se adaptou às novas exigências legais. Tadeu contratou uma psicóloga infantil para acompanhar Cecília, garantindo que ela tivesse suporte profissional para processar todas as mudanças em sua vida. Também organizou um cronograma de estudos mais estruturado, com professores particulares de português, matemática e ciências. Cecília abraçou as novidades com entusiasmo. A psicóloga, a doutora Fernanda, ficou impressionada com a maturidade emocional da menina e sua capacidade de expressar sentimentos complexos através de desenhos e brincadeiras. Nos relatórios semanais, ela descrevia uma criança resiliente, inteligente e carinhosa que havia encontrado na casa de Tadeu o ambiente estável necessário para seu desenvolvimento. As aulas particulares revelaram que Cecília era excepcionalmente inteligente, com facilidade especial para matemática e ciências naturais. O professor de português notou que ela tinha vocabulário avançado para a idade e demonstrava prazer genuíno pela leitura. Tadeu, disse Cecília uma noite, enquanto ele a ajudava com os deveres de matemática. Você acha que mamãe ficaria orgulhosa de mim? Tenho certeza de que sim, Cecília. Você está se tornando uma menina ainda mais especial do que já era. E você? Está orgulhoso de mim? A pergunta pegou Tadeu de surpresa pela intensidade emocional que carregava. Cecília, eu não poderia estar mais orgulhoso se você fosse minha filha desde que nasceu. Mas eu sou sua filha agora, não sou? Tadeu olhou nos olhos da menina, vendo neles a mesma necessidade de pertencimento que ele próprio sentia. Sim, Cecília, você é minha filha agora, e sempre será. A menina sorriu e voltou aos exercícios de matemática, mas Tadeu percebeu que algo fundamental havia mudado naquele momento. Não eram mais um homem solitário e uma criança órfã dividindo uma casa por conveniência. Eram pai e filha, escolhendo-se mutuamente contra todas as probabilidades e obstáculos que o mundo pudesse colocar em seu caminho. A primeira semana de custódia temporária chegava ao fim com a casa transformada em um verdadeiro lar. O riso de Cecília ecoava pelos corredores. Seus desenhos decoravam a geladeira. Suas histórias de escola animavam os jantares. Dona Teresa cantarolava enquanto cozinhava, feliz por ter novamente uma criança para mimar. Mas Tadeu sabia que a parte mais difícil ainda estava por vir. Nas próximas 3 semanas ele seria avaliado, questionado, investigado e julgado por sua capacidade de ser pai. A cada noite, quando tucava Cecília na cama e ouvia suas orações pedindo para que ficassem juntos para sempre, ele renovava sua promessa silenciosa de lutar por aquela família improvável que o destino havia colocado em suas mãos. O telefone tocou no exato momento em que Tadeu estava ajudando Cecília a resolver um problema de divisão que a professora particular havia deixado como lição de casa. Era uma manhã tranquila de sábado, com o sol entrando pelas janelas da biblioteca e o aroma de pão doce que Dona Teresa preparava flutuando pela casa. Tadeu Moraes? A voz do outro lado da linha era desconhecida, mas carregava uma autoridade que imediatamente o colocou em alerta. Sim, quem fala? Aqui é Jairo Cardoso. Sou primo de Cristina Silva, mãe da menina que está em sua casa. O coração de Tadeu disparou. Doutor, Edmundo havia mencionado que a investigação sobre parentes de Cristina não havia encontrado ninguém com condições de assumir a guarda de Cecília. O aparecimento súbito deste primo era uma complicação que ele não esperava. Senhor Cardoso, como posso ajudá-lo? Soube através de uma assistente social que minha prima faleceu e que sua filha está morando com um estranho. Vim do Rio de Janeiro especificamente para buscar Cecília e levá-la comigo. Cecília, que ouvia a conversa, parou de escrever e olhou para Tadeu com olhos arregalados. Mesmo sem compreender completamente o que estava acontecendo, seu instinto captou a tensão na voz dele
e a natureza ameaçadora da ligação. Sr. Cardoso, a situação da Cecília está sendo regularizada através dos canais legais apropriados. Ela tem custódia temporária comigo, autorizada pelo Ministério Público. Custódia temporária não significa nada quando existe família biológica disposta a cuidar da criança. Estou no hotel da Praia do Canto, a 5 minutos da sua casa. Vou buscar minha sobrinha em 1 hora. A ligação foi encerrada abruptamente, deixando Tadeu com o telefone nas mãos e Cecília olhando para ele com uma expressão de medo que ele não via desde o primeiro dia em que ela chegara. Tadeu, quem era aquele homem? Por que ele falou em me levar? Tadeu ajoelhou ao lado da cadeira onde Cecília estava sentada, tomando suas mãos pequenas nas suas. Cecília, apareceu um primo de sua mãe que quer conhecê-la. Mas não se preocupe, nada vai acontecer sem que tenhamos certeza de que é o melhor para você. Eu não quero ir com ele. Não conheço esse homem. Mamãe nunca falou de nenhum primo. A angústia na voz de Cecília partiu o coração de Tadeu. Em 2 semanas de convivência, a menina havia criado raízes profundas naquela casa, e a perspectiva de ser arrancada de lá para viver com um desconhecido era aterrorizante. Tadeu ligou imediatamente para Dr. Edmundo, mas caiu na secretária eletrônica. Era sábado, e o advogado provavelmente estava em sua casa na Ilha do Frade, sem verificar mensagens profissionais. Ligou para o celular, mas também não foi atendido. Dona Teresa, chamou, e a cozinheira apareceu na porta da biblioteca com as mãos ainda sujas de massa. Que foi, Sr. Tadeu? Aconteceu alguma coisa? Apareceu um parente de Cecília querendo levá-la. Disse que vem buscar ela em 1 hora. Preciso que fique com ela enquanto tento resolver isso. Dona Teresa secou as mãos no avental e sentou ao lado de Cecília, envolvendo a menina em um abraço maternal. Ninguém vai levar você daqui, minha querida. Essa é sua casa agora. Tadeu tentou novamente ligar para Dr. Edmundo enquanto caminhava pela sala, a ansiedade aumentando a cada minuto que passava. Finalmente, depois da 5ª tentativa, o advogado atendeu. Dr. Edmundo, surgiu uma emergência. Um primo de Cristina apareceu do nada querendo levar Cecília. Como assim? A investigação não encontrou nenhum parente com condições ou interesse na guarda da menina. Ele disse que veio do Rio de Janeiro especificamente para isso. Está hospedado aqui em Vitória e vem buscar Cecília em 1 hora. Tadeu, você tem a custódia temporária. Nenhum parente pode simplesmente aparecer e levar a criança. Há procedimentos legais que precisam ser seguidos. Mas ele tem direito prioritário por ser família biológica? Dr. Edmundo hesitou antes de responder, o que confirmou os piores medos de Tadeu. Tecnicamente, sim, se ele provar o parentesco e demonstrar condições adequadas de cuidado. Mas isso precisa ser avaliado pelo Ministério Público. Não pode ser uma decisão unilateral. O que devo fazer se ele aparecer aqui? Não entregue a criança de forma alguma. Exija documentos que comprovem o parentesco, peça a identificação e diga que qualquer transferência de guarda precisa ser feita através das autoridades competentes. Vou tentar contatar a doutora Sandra para que ela venha mediar a situação. Quando desligou o telefone, Tadeu encontrou Cecília e Dona Teresa abraçadas no sofá da sala. A menina chorava baixinho, e a cozinheira tentava consolá-la com palavras suaves e carinhos no cabelo. Cecília, olhe para mim, disse Tadeu sentando diante dela. Prometo que não vou deixar ninguém levá-la contra sua vontade. Somos uma família agora, e famílias se protegem. Exatamente 1 hora depois da ligação, a campainha tocou 3 vezes de forma insistente. Tadeu olhou pela janela e viu um homem de aproximadamente 40 anos parado na porta, vestindo jeans e uma camisa social amarrotada. Seu aspecto geral sugeria alguém que viajara com pressa e não se preocupara muito com a aparência. Dona Teresa, leve Cecília para o quarto dela e fiquem lá até eu resolver isso. Senhor Tadeu, tenha cuidado. Homem que chega fazendo ameaças não presta. Tadeu abriu a porta, mantendo apenas o espaço suficiente para conversar, sem convidar o visitante para entrar. Senhor Cardoso? Tadeu Moraes? Vim buscar minha sobrinha. Onde ela está? De perto, Jairo Cardoso tinha a aparência de alguém que enfrentava dificuldades financeiras há algum tempo.
Seus dentes estavam em péssimo estado, suas roupas eram baratas e mal conservadas, e havia um cheiro de cigarro e álcool que emanava dele mesmo a metro de distância. Senhor Cardoso, antes de qualquer coisa preciso ver documentos que comprovem seu parentesco com Cristina Silva. Que documentos? Ela era minha prima, filha da tia Maria. Crescemos juntos no Rio. Isso não é prova legal de parentesco. Preciso ver certidões que confirmem sua alegação. Jairo ficou visivelmente irritado. Que burocracia é essa? A menina é da minha família, não sua. Você não tem direito de ficar com ela. Na verdade, tenho. Possuo custódia temporária concedida pelo Ministério Público. Qualquer mudança na guarda de Cecília precisa passar pelas autoridades competentes. Custódia temporária não é nada. Família é família. Vou entrar aí e pegar minha sobrinha. Tadeu fechou mais a porta, deixando apenas uma fresta. Senhor Cardoso, se tentar entrar em minha propriedade sem autorização, vou chamar a polícia. A custódia de Cecília será discutida no tribunal, não na minha porta. Escute aqui, playboyzinho. Não sei que jogo você está jogando com essa criança, mas não vai dar certo. Tenho direitos e vou exercê-los. A hostilidade de Jairo confirmou todas as suspeitas de Tadeu sobre suas verdadeiras motivações. O homem não demonstrava nenhuma preocupação genuína com o bem-estar de Cecília, apenas uma determinação agressiva em removê-la da casa. Senhor Cardoso, sugiro que procure um advogado e inicie os procedimentos legais adequados. Não vou discutir este assunto na porta de casa. Tadeu fechou a porta e trancou, deixando Jairo do lado de fora protestando alto o suficiente para que os vizinhos ouvissem. Através da janela da sala, ele observou o homem caminhar até um carro velho estacionado na rua, fazer uma ligação telefônica agitada e sair acelerando de forma perigosa. Subiu rapidamente até o quarto onde Cecília e Dona Teresa estavam escondidas. Encontrou a menina encolhida na cama, tremendo de medo, enquanto a cozinheira tentava distraí-la com histórias. Ele foi embora, anunciou Tadeu. Mas acho que vai voltar com um advogado. Tadeu, eu não quero ir com aquele homem, disse Cecília com a voz embargada. Ele parecia muito bravo e mamãe nunca me contou sobre ele. Cecília, você não vai a lugar nenhum. Vamos lutar contra isso nos tribunais. Dr. Edmundo chegou 2 horas depois, carregando uma pasta cheia de documentos e com uma expressão severa que indicava complicações legais significativas. Tadeu conseguia algumas informações sobre Jairo Cardoso através de contatos no Rio de Janeiro. Ele realmente é primo de Cristina, filho de uma tia que faleceu há alguns anos. Mas tem um histórico preocupante. Que tipo de histórico? 3 prisões por embriaguez, 2 por perturbação da ordem pública, uma acusação de violência doméstica que foi retirada e está atualmente desempregado. Mora em uma pensão no subúrbio do Rio e tem dívidas consideráveis. Isso não deveria desqualificá-lo para assumir a guarda de uma criança? Deveria, mas ele contratou um advogado que vai alegar que a pobreza não é crime e que família biológica tem direitos prioritários. É uma estratégia que às vezes funciona com juízes mais conservadores. Doutor, Edmundo mostrou a Tadeu uma petição que Jairo havia protocolado na tarde daquele mesmo dia, requisitando a guarda imediata de Cecília baseada em laços familiares. O documento estava mal redigido, mas tecnicamente correto em termos legais. Qual nossa defesa? Vamos alegar que Cecília está em situação de risco se for removida de um ambiente estável, onde está prosperando para viver com um parente desconhecido que não oferece condições adequadas de cuidado. Também vamos questionar os motivos de Jairo ter aparecido apenas agora, 3 semanas após a informação sobre a situação de Cecília ter se tornado pública. Na segunda-feira, a audiência preliminar foi marcada para a quinta-feira da mesma semana. Tadeu passou os dias seguintes organizando documentos, colhendo depoimentos de doutora Fernanda, da professora particular de Cecília e até dos vizinhos que haviam observado a transformação positiva na vida da menina. Cecília, por sua vez, passou a ter pesadelos frequentes. Acordava no meio da noite chamando por Tadeu, pedindo para confirmar que ainda estava segura em sua casa. A psicóloga infantil aumentou as sessões para 3 vezes por semana,
preocupada com o impacto emocional que a incerteza estava causando. Tadeu, disse Cecília na véspera da audiência, se eu disser para o juiz que não quero ir com aquele homem, ele vai me ouvir? Vai, Cecília. O juiz vai conversar com você e levar sua opinião em consideração. E se ele mesmo assim decidir que tenho que ir? Tadeu hesitou, não querendo fazer promessas que talvez não pudesse cumprir. Se isso acontecer, vamos recorrer da decisão. Vamos lutar até o final. Você promete? Prometo, minha filha. Prometo. Na noite anterior à audiência, Tadeu mal conseguiu dormir. Deitado em sua cama, ouvia os sons noturnos da casa que havia se tornado um lar. O leve ronronar do gato que Cecília havia pedido e que ele comprara na semana anterior. O tic-tac do relógio antigo no corredor, o ocasional movimento de Cecília se virando na cama do quarto ao lado. Tudo aquilo poderia terminar no dia seguinte. A família improvisada que eles haviam construído poderia ser desfeita por uma decisão judicial baseada em laços de sangue que nunca se traduziram em amor ou cuidado. Mas Tadeu havia feito uma promessa, não apenas a Cecília, mas a Piedade e a Cristina. Ia lutar por aquela menina como se sua própria vida dependesse disso. Porque, na verdade, sua nova vida realmente dependia. Cecília havia lhe devolvido a capacidade de amar, de ter propósito, de olhar para o futuro com esperança em vez de melancolia. A audiência seria apenas o começo de uma batalha que ele estava determinado a vencer, não importasse o custo pessoal ou financeiro. Cecília merecia uma família que a escolhesse por amor, não por conveniência ou interesse. E ele havia escolhido ser essa família para ela, exatamente como Piedade havia planejado que acontecesse. A sala de audiências do Tribunal da Infância e Juventude de Vitória estava fria naquela manhã de quinta-feira, com ar-condicionado funcionando em potência máxima e um silêncio que amplificava cada som, o arrastar de cadeiras, o folhear de papéis, os sussurros nervosos dos advogados. Tadeu ajustou a gravata pela 10ª vez, sentado ao lado de Dr. Edmundo, em uma das mesas reservadas às partes interessadas. Do outro lado da sala, Jairo Cardoso estava visivelmente desconfortável em um terno emprestado que não servia bem em seu corpo magro. Seu advogado, Dr. Mário Falcão, era um homem baixo e gordo que gesticulava constantemente enquanto organizava seus documentos, claramente nervoso por estar lidando com um caso de alta visibilidade. A porta dos fundos se abriu e juíza Helena Barros entrou com a solenidade que caracterizava sua carreira de 20 anos no judiciário. Mulher de aproximadamente 55 anos, cabelos grisalhos presos em um coque impecável, ela tinha a reputação de ser rigorosa, mas justa, especialmente em casos envolvendo o bem-estar de crianças. Bom dia. Estamos aqui para avaliar a petição de guarda da menor Cecília Silva, atualmente sob custódia temporária do Sr. Tadeu Moraes, mas reivindicada pelo Sr. Jairo Cardoso, alegado parente biológico da criança. Tadeu sentiu o estômago se contorcer. Cada palavra da juíza soava como um martelo batendo no caixão de seus sonhos de paternidade. Antes de ouvirmos as alegações das partes, gostaria de conversar privadamente com a menor. Cecília Silva está presente? Uma assistente social que havia trazido Cecília da sala de espera a conduziu até a mesa onde estava a juíza. A menina vestia um vestido azul marinho que Dona Teresa havia escolhido especificamente para a ocasião. Seus cabelos estavam presos com uma fita branca e sua postura demonstrava a seriedade com que compreendia a importância daquele momento. Olá, Cecília. Meu nome é Helena e sou a juíza responsável por decidir onde você vai morar. Você entende por que estamos aqui? Entendo sim, senhora. Tem um homem que diz que é meu parente e quer me levar para morar com ele. Mas eu quero ficar com Tadeu e Dona Teresa. A clareza da resposta de Cecília surpreendeu até mesmo o Dr. Edmundo, que havia orientado Tadeu a preparar a menina para perguntas mais complicadas. Cecília, você conhece o Sr. Jairo? Sua mãe já falou sobre ele? Não, senhora. Mamãe nunca mencionou nenhum primo. Ela sempre disse que só tínhamos uma à outra, e que se algo acontecesse comigo, eu deveria procurar Tadeu. Juíza Helena fez anotações cuidadosas enquanto conversava com Cecília durante 15 minutos,
explorando seus sentimentos sobre a situação atual, seus medos sobre uma possível mudança e suas expectativas para o futuro. Cecília, se você pudesse escolher onde morar, qual seria sua decisão? Eu escolho ficar com Tadeu. Ele cuida de mim. Me ajuda com os estudos, me conta histórias e me faz sentir segura. A casa dele se tornou minha casa. E se eu decidisse que você precisa ir morar com o Sr. Jairo? O lábio de Cecília tremeu ligeiramente, mas ela manteve a compostura. Eu obedeceria porque é uma ordem da senhora, mas ficaria muito triste. Tadeu é minha família agora. Após a conversa com Cecília, a juíza pediu para ela aguardar na sala de espera novamente e iniciou as alegações das partes. Doutor, Mário Falcão se levantou primeiro, ajustando o paletó que esticava sobre sua barriga proeminente. Meritíssima. Meu cliente Jairo Cardoso é primo de primeiro grau da falecida Cristina Silva, mãe da menor. O Código Civil é claro ao estabelecer que parentes em linha colateral têm prioridade sobre terceiros na guarda de crianças órfãs. O advogado de Jairo apresentou certidões de nascimento que comprovavam o parentesco, documentos que havia conseguido no cartório do Rio de Janeiro com a ajuda de despachantes particulares. Além disso, Meritíssima, é inadmissível que uma criança permaneça sob custódia de um homem solteiro de 50 anos, quando existe família biológica disposta a acolhê-la. Meu cliente oferece um lar tradicional, onde Cecília crescerá em um ambiente mais adequado aos valores familiares. Dr. Edmundo se levantou para a resposta, carregando uma pasta volumosa com documentos. Meritíssima, embora o senhor Jairo possa comprovar parentesco distante, parentesco biológico por si só não determina a capacidade de cuidado. Apresento aos autos o histórico criminal do requerente. O advogado entregou à juíza cópias dos registros policiais de Jairo, incluindo as prisões por embriaguez, perturbação da ordem pública e a acusação de violência doméstica. Além disso, Meritíssima, o Sr. Jairo apareceu apenas 3 semanas após a situação de Cecília se tornar conhecida pelas autoridades. Durante 8 anos de vida da criança, nunca demonstrou interesse ou ofereceu ajuda à sua falecida prima, que enfrentava dificuldades financeiras significativas. Dr. Edmundo apresentou então os relatórios da psicóloga infantil, da assistente social, da professora particular e até depoimentos de vizinhos atestando a adaptação positiva de Cecília na casa de Tadeu. Meritíssima, também apresento extrato bancário, demonstrando que meu cliente possui recursos financeiros suficientes para garantir educação de qualidade, cuidados médicos adequados e todas as necessidades de desenvolvimento da criança. A juíza examinou cuidadosamente todos os documentos apresentados por ambas as partes. O silêncio na sala era ensurdecedor, quebrado apenas pelo ruído do ar-condicionado e pelo ocasional folhear de papéis. Senhor Jairo, disse a juíza finalmente, gostaria que o senhor explicasse por que decidiu assumir a guarda de Cecília apenas agora. Jairo se levantou nervosamente, claramente desconfortável com a atenção direta. Meritíssima, eu só soube da situação da minha prima quando uma vizinha me ligou contando que a menina estava morando com um estranho. Vim imediatamente de Rio de Janeiro para buscar minha sobrinha. E por que nunca ajudou Cristina durante os anos de dificuldade financeira? Eu não sabia que ela estava passando por dificuldades. A gente não se falava muito, mas isso não significa que eu não me importava. A resposta evasiva de Jairo claramente não impressionou a juíza, que fez mais anotações em seu caderno. Senhor Tadeu. A juíza se dirigiu a ele pela primeira vez. O senhor pode explicar como pretende conciliar suas responsabilidades profissionais com os cuidados de uma criança de 8 anos? Tadeu se levantou, sentindo o peso de todas as expectativas sobre seus ombros. Meritíssima, nos últimos dias reorganizei completamente minha agenda profissional. Contratei assistentes para assumir parte das minhas responsabilidades na empresa. Estabeleci horários fixos para estar presente nos momentos importantes de Cecília, como ajudá-la com deveres escolares e participar de suas atividades. E quanto ao fato de ser solteiro,
Uma criança não se beneficiaria mais de um ambiente familiar tradicional. Meritíssima, embora seja verdade que sou solteiro, Cecília não crescerá sozinha comigo. Dona Teresa, que trabalha em minha casa há 20 anos, oferece a presença maternal que toda criança precisa. Além disso, pretendo envolver Cecília em atividades comunitárias, esportes e cursos que permitam convivência saudável com outras crianças. A juíza chamou então as testemunhas. Doutora Fernanda, a psicóloga infantil, foi a primeira a depor. Meritíssima, em 4 semanas de acompanhamento, observei uma criança que superou traumas significativos e demonstra adaptação exemplar ao novo ambiente. Cecília desenvolve vínculos afetivos saudáveis, expressa seus sentimentos de forma adequada e mostra sinais claros de segurança emocional. Em sua opinião profissional, uma mudança de ambiente seria benéfica ou prejudicial para Cecília? Seria extremamente prejudicial, meritíssima. Cecília finalmente encontrou estabilidade após anos de insegurança. Removê-la agora causaria traumas que poderiam afetar seu desenvolvimento emocional por anos. A professora particular de Cecília também depôs, relatando o progresso acadêmico excepcional da menina e sua alegria em aprender. Meritíssima nunca viu uma criança tão motivada para estudar. Cecília fala constantemente sobre seus planos para o futuro, sempre incluindo Tadeu em seus sonhos. É evidente que ela encontrou não apenas um tutor, mas um pai. Dona Teresa foi chamada por último, e sua presença maternal impressionou toda a sala. Vestindo seu melhor vestido, ela falou com a sabedoria de quem criara 4 filhos próprios. Meritíssima, trabalho para o Sr. Tadeu há 20 anos e o conheço como poucos. Ele é um homem de coração bom, que sempre tratou todos com respeito e generosidade. Com Cecília, ele descobriu a paternidade que o destino havia guardado para ele. E quanto ao Sr. Jairo? Dona Teresa hesitou, mas depois falou com a honestidade que caracterizava sua personalidade. Meritíssima, quando aquele homem veio à nossa casa, eu senti medo por Cecília. Não era um parente preocupado que chegava, era alguém que queria algo. Uma criança sente essas coisas. Após todos os depoimentos, a juíza anunciou um intervalo para a deliberação. Tadeu, doutor, Edmundo. E as testemunhas se reuniram no corredor do tribunal, onde a ansiedade era palpável. Como você acha que foi? Perguntou Tadeu ao advogado. Apresentamos um caso sólido, mas com questões de família biológica nunca se sabe. A juíza Helena tem reputação de priorizar o bem-estar da criança sobre tecnicismos legais, mas ela também é conservadora em relação a estruturas familiares tradicionais. 50 minutos depois, todos foram chamados de volta à sala. Juíza Helena retornou com uma expressão séria que não revelava suas conclusões. Após analisar cuidadosamente todos os documentos, depoimentos e especialmente considerando a opinião da própria menor envolvida, cheguei a uma decisão. O silêncio na sala era absoluto. Tadeu podia ouvir os batimentos de seu próprio coração ecoando nos ouvidos. Embora reconheça o direito de parentesco do Sr. Jairo Cardoso, minha obrigação principal é garantir o melhor interesse da criança. Os documentos apresentados demonstram que Cecília encontrou estabilidade, amor e oportunidades de desenvolvimento na casa do Sr. Tadeu Moraes, que claramente excedem o que seria oferecido pelo requerente. Tadeu sentiu as pernas fraquejarem de alívio, mas ainda não ousava comemorar. Além disso, a própria criança expressou clara preferência por permanecer em seu ambiente atual, onde demonstra sinais evidentes de felicidade e segurança emocional. A juíza olhou diretamente para Jairo. Sr. Cardoso, seu interesse tardio na situação de Cecília, combinado com seu histórico pessoal problemático, não oferece garantias adequadas para o bem-estar da criança. Depois se dirigiu a Tadeu. Sr. Moraes, embora a situação seja irregular, reconheço que o senhor oferece a Cecília não apenas recursos materiais, mas o amor paternal e estabilidade emocional que toda criança merece. A juíza bateu o martelo. Concedo a guarda definitiva de Cecília Silva ao senhor Tadeu Moraes, com início imediato do processo de adoção formal. Processo arquivado. A explosão de alegria foi imediata. Dr. Edmundo abraçou Tadeu,
Dona Teresa chorou de felicidade e Cecília foi trazida correndo da sala de espera direto para os braços de seu novo pai legal. Conseguimos, minha filha. Você vai ficar comigo para sempre. Eu sabia, Tadeu. Eu sabia que íamos conseguir. Cecília o abraçou com toda a força que suas pequenas mãos conseguiam reunir. Jairo saiu da sala sem olhar para trás, seguido por seu advogado, que tentava consolá-lo com promessas de recurso que ambos sabiam que não teriam chances de sucesso. Na escadaria do tribunal, sob o sol do meio-dia de Vitória, a família improvisada celebrava sua vitória. Tadeu carregava Cecília nos ombros, enquanto ela acenava para Dona Teresa, que caminhava ao lado deles, sorrindo como não sorria há anos. "Tadeu", disse Cecília, ainda em seus ombros, "agora posso te chamar de papai?" "Pode, minha filha. Pode me chamar de papai para sempre." O caminho de volta para casa nunca havia parecido tão curto. A mansão na Praia do Canto os aguardava, não mais como um mausoléu de memórias passadas, mas como o lar de uma família que havia sido unida pelo destino, fortalecida pelo amor e oficializada pela justiça. Naquela noite, Tadeu tucou Cecília na cama pela primeira vez como seu pai legal. Quando ela adormeceu abraçada à boneca que Dona Teresa encontrara no sótão, ele ficou observando seu rosto tranquilo, na penumbra do quarto iluminado apenas pelo abajur. Piedade havia conseguido. Mesmo depois de partir, ela havia cuidado dele da única forma que ainda podia, dando-lhe uma filha para amar e uma razão para acreditar novamente no futuro. Cristina havia cumprido sua promessa, garantindo que Cecília encontrasse segurança e felicidade. E ele, Tadeu Moraes, homem solitário que achava que sua vida havia acabado quando perdeu a esposa, descobriu que estava apenas esperando pelo próximo capítulo de sua história, o capítulo em que se tornaria pai da menina mais corajosa e determinada que já conhecera. 6 meses após a decisão judicial que oficializou a guarda definitiva, a mansão na Praia do Canto havia se transformado completamente. O que antes era uma casa silenciosa e melancólica, agora fervilhava com a energia de uma família verdadeira. Cecília, agora com 9 anos, havia crescido alguns centímetros e ganhado peso suficiente para que suas bochechas recuperassem a cor rosada saudável da infância bem cuidada. A rotina matinal havia se tornado um ritual de alegria compartilhada. Tadeu descia para o café da manhã todos os dias às 7 horas precisas, encontrando Cecília já sentada à mesa da cozinha, uniformizada para a escola particular, onde havia conseguido uma bolsa de estudos integral devido às suas notas excepcionais. Dona Teresa preparava sanduíches elaborados para o lanche escolar, sempre incluindo bilhetinhos carinhosos que faziam Cecília sorrir durante o recreio. "Papai, hoje tem a feira de ciências na escola. Você vai conseguir ir?" perguntou Cecília enquanto saboreava uma fatia de bolo de cenoura que Dona Teresa havia assado especialmente para ela. "Não perderia por nada neste mundo, minha filha. Já cancelei todas as reuniões da tarde." Tadeu havia cumprido religiosamente a promessa feita no tribunal de reorganizar suas prioridades profissionais. A empresa de mineração agora era gerenciada por uma equipe competente, que ele contratara especificamente para poder dedicar tempo integral à paternidade. Suas manhãs eram reservadas para questões urgentes de negócios, mas as tardes pertenciam exclusivamente a Cecília. O projeto de ciências que ela desenvolvera era sobre o ciclo da água, inspirado pelas conversas que haviam tido durante os passeios pela orla de Vitória. Cecília demonstrava uma curiosidade científica impressionante, sempre fazendo perguntas complexas que forçavam Tadeu a pesquisar para poder respondê-la adequadamente. "Dona Teresa, a senhora quer ir à feira também?" perguntou Cecília. "Minha professora disse que toda a família pode participar." "Claro que vou, minha querida. Não perderia a chance de ver minha neta brilhando no meio de todas aquelas crianças." A palavra neta sempre emocionava Tadeu. Dona Teresa havia adotado Cecília em seu coração com a mesma intensidade que ele, criando uma estrutura familiar completa onde cada um tinha seu papel definido, mas flexível. A cozinheira havia se tornado oficialmente a avó que Cecília nunca tivera,
enchendo-a de mimos e cuidados que complementavam perfeitamente a educação mais rigorosa que Tadeu oferecia. Durante o caminho para a escola, Cecília contou sobre seus novos amigos e suas matérias favoritas. Sua adaptação ao ambiente escolar havia sido espetacular, superando até mesmo as expectativas mais otimistas de doutora Fernanda, que continuava acompanhando seu desenvolvimento emocional mensalmente. Papai, posso fazer uma pergunta sobre mamãe Cristina? Tadeu havia encorajado Cecília a manter viva a memória de sua mãe biológica, sempre se referindo a ela como Mamãe Cristina, para distinguir do papel que Dona Teresa estava assumindo naturalmente em sua vida. Claro, minha filha, pode perguntar qualquer coisa. Você acha que ela sabia que eu seria feliz aqui? Às vezes sonho com ela e no sonho ela está sorrindo. Tenho certeza de que ela sabia, Cecília. Sua mamãe Cristina e minha esposa Piedade planejaram tudo com muito cuidado para garantir que você encontrasse uma família que te amasse. E você acha que vou conseguir ver mamãe Cristina de novo um dia? A pergunta tocou no coração de Tadeu, que ainda lutava com suas próprias questões sobre vida após a perda. Não sei como funciona, minha filha, mas acredito que quem nos ama nunca nos deixa completamente. Mamãe Cristina continua cuidando de você através das lembranças boas que deixou e através das pessoas que colocou em sua vida. Na escola, Tadeu observou Cecília interagindo com seus colegas durante a apresentação do projeto de ciências. Ela explicava o ciclo da água com confiança e entusiasmo, respondendo às perguntas dos professores com conhecimento que ia muito além do esperado para sua idade. Vários pais se aproximaram dele comentando sobre a inteligência excepcional de Cecília e elogiando sua educação. Senhor Tadeu, disse a professora de ciências após a apresentação, Cecília tem potencial para participar da Olimpíada Estadual de Ciências no próximo ano. Ela demonstra raciocínio lógico muito avançado para a idade. Professora, faremos tudo o que for necessário para apoiar o desenvolvimento dela. Cecília pode contar com nossa família para qualquer oportunidade educacional. Durante o caminho de volta para casa, Cecília adormeceu no banco traseiro do carro, exausta pela emoção do dia. Tadeu a observou pelo espelho retrovisor, sentindo uma gratidão profunda pela transformação que ela trouxera para sua vida. 6 meses atrás, ele era um homem quebrado, que vivia de memórias. Agora, era pai de uma criança brilhante que o fazia querer ser a melhor versão de si mesmo. Na semana seguinte, chegou pelo correio um envelope que mudaria novamente o rumo de suas vidas. O remetente era um cartório de Belo Horizonte, e o conteúdo revelava informações sobre a herança de Cristina Silva que ninguém havia descoberto durante a investigação inicial. Doutor Edmundo, ligou Tadeu assim que leu os documentos. Cristina tinha uma conta poupança em nome de Cecília, que ninguém sabia que existia. Quanto dinheiro? Quase R$100.000. Aparentemente, ela economizava religiosamente uma parte de todo o salário que recebia, além de aplicar o dinheiro que Piedade enviava. Isso é maravilhoso para o futuro educacional de Cecília. Vou providenciar a transferência para uma conta que você administrará até ela completar 18 anos. A descoberta da herança trouxe uma revelação ainda mais emocionante quando Tadeu encontrou, junto com os documentos bancários, uma segunda carta de Cristina endereçada especificamente para Cecília, com instruções para ser aberta quando ela completasse 10 anos. Cecília vai fazer 10 anos em 4 meses, comentou com Dona Teresa, enquanto guardava a carta em seu cofre pessoal. Cristina pensou em tudo, até nos marcos importantes da vida dela. Aquela mulher era uma santa, disse Dona Teresa, secando os olhos com o avental. Trabalhou a vida inteira para garantir o futuro da filha, até depois de partir. Os meses seguintes transcorreram em uma rotina feliz e produtiva. Cecília se destacou em todas as matérias escolares, desenvolveu amizades sólidas, começou aulas de piano nas quartas e sábados e demonstrou talento natural para a pintura durante as aulas de arte. Tadeu se inscreveu em cursos de paternidade, participou de grupos de pais na escola e até começou a frequentar novamente a igreja que abandonara depois da perda de Piedade. A comunidade do bairro havia abraçado a família não convencional de forma calorosa.
Os vizinhos que inicialmente murmuravam com curiosidade sobre a chegada súbita de uma criança à mansão do viúvo solitário, agora elogiavam abertamente a transformação positiva que observavam. Tadeu sorria mais, participava de eventos comunitários, e Cecília se tornara a mascote oficial das senhoras que se reuniam para o chá das tardes de domingo. Em dezembro, 3 semanas antes do aniversário de 10 anos de Cecília, Tadeu decidiu que era hora de revelar a ela a existência da segunda carta de Cristina. Escolheu uma tarde de sábado quando estavam sozinhos na biblioteca, lendo juntos como faziam todos os fins de semana. Cecília, preciso te contar sobre algo muito especial que mamãe Cristina deixou para você. O que é, papai? Tadeu mostrou o envelope lacrado com o nome de Cecília, escrito na mesma caligrafia delicada da primeira carta. Sua mãe escreveu isso para você abrir quando completasse 10 anos. Ela sabia que nessa idade você seria madura o suficiente para entender algumas coisas importantes. Os olhos de Cecília se encheram de lágrimas, mas eram lágrimas de alegria e saudade misturadas. Mamãe Cristina pensou em mim até nos meus aniversários que ela não poderia comemorar? Ela pensou em você todos os dias, minha filha, e continuou cuidando de você mesmo depois de partir. Eles decidiram juntos que Cecília abriria a carta na manhã de seu aniversário, transformando a data em uma celebração ainda mais especial. Tadeu havia planejado uma festa de aniversário com todos os amigos da escola, mas sabia que o momento mais importante seria privado, apenas entre ele, Cecília, e as palavras finais que Cristina havia deixado para sua filha. Na véspera do aniversário, Tadeu tucou Cecília na cama como fazia todas as noites, mas desta vez ela estava mais agitada que o usual. Papai, você acha que mamãe Cristina vai dizer algo sobre você na carta? Não sei, minha filha, mas sei que ela escreveu aquelas palavras com muito amor, pensando em tudo que você precisaria ouvir aos 10 anos de idade. Eu quero que você leia comigo. Você é minha família agora, então deve estar presente quando mamãe Cristina falar comigo. A confiança absoluta que Cecília demonstrava em incluí-lo em todos os aspectos importantes de sua vida ainda surpreendia Tadeu. Em menos de um ano, ele havia passado de estranho a confidente principal, de protetor temporário a pai verdadeiro. Será uma honra ler a carta com você, Cecília. Papai? Sim? Obrigada por ter aberto a porta naquele dia. Obrigada por não ter me mandado embora. Tadeu beijou a testa da menina, sentindo o coração transbordando de amor paternal. Obrigado por ter tido coragem de bater na porta, minha filha. Obrigado por ter me escolhido para ser sua família. Cecília sorriu e fechou os olhos, abraçando a boneca que Dona Teresa encontrara no sótão e que se tornara sua companheira inseparável. Tadeu saiu do quarto, sabendo que o dia seguinte traria mais revelações sobre o cuidado meticuloso com que Cristina havia planejado o futuro de sua filha. Lá fora, a Baía de Vitória brilhava sob a luz das estrelas, e a mansão na Praia do Canto abrigava uma família que havia sido criada pelo amor, fortalecida pelas adversidades e que agora se preparava para receber mais uma mensagem de esperança vinda do passado. A história de Tadeu e Cecília estava apenas começando. O homem que pensava que sua vida havia acabado quando perdeu Piedade, descobrira que estava apenas aguardando o início do capítulo mais importante de sua existência. O capítulo em que se tornaria pai da criança mais extraordinária que já conhecera. Continuando assim o legado de amor que Cristina e Piedade haviam construído juntas, provando que família verdadeira é aquela que escolhemos com o coração, independentemente dos laços de sangue que possamos ou não compartilhar. A manhã do 10º aniversário de Cecília amanheceu com um céu azul sem nuvens e uma brisa suave que trazia o aroma do mar da Baía de Vitória. Tadeu acordou mais cedo que o usual, sentindo uma mistura de ansiedade e expectativa pelo que o dia reservava. A segunda carta de Cristina aguardava na mesa de seu escritório, e ele sabia que suas palavras poderiam trazer revelações ainda mais profundas sobre a conexão entre as duas famílias que o destino havia entrelaçado. Dona Teresa já estava na cozinha preparando o café da manhã especial de aniversário quando Tadeu desceu. Panquecas com calda de chocolate, frutas cortadas em formato de estrelas,
suco de laranja natural e um pequeno bolo decorado com 10 velinhas coloridas que seriam acesas durante o café. Bom dia, vovó Teresa, disse Cecília aparecendo na cozinha já vestida com seu vestido de aniversário, um modelo rosa com detalhes em renda branca que haviam escolhido juntas durante uma tarde de compras no shopping. Bom dia, minha neta linda. Feliz aniversário. Dona Teresa envolveu Cecília em um abraço apertado, seus olhos brilhando com lágrimas de alegria. 10 anos. Minha menina está crescendo tão rápido. Tadeu se aproximou e beijou o topo da cabeça de Cecília. Feliz aniversário, minha filha querida. Pronta para descobrir o que mamãe Cristina escreveu para você? Pronta, papai, mas primeiro quero tomar café com minha família. A palavra família sempre aquecia o coração de Tadeu. Durante os 11 meses, desde que Cecília chegara àquela casa, ela havia usado essa palavra com naturalidade crescente, transformando 3 pessoas solitárias em uma unidade coesa e amorosa. Após o café da manhã e o ritual das velhinhas, eles se dirigiram à biblioteca, onde Tadeu havia preparado um ambiente aconchegante na poltrona de leitura que agora pertencia oficialmente a Cecília. A segunda carta de Cristina estava sobre a mesa de centro, ao lado de um álbum de fotografias que ele havia montado, com todas as imagens dos últimos meses, Cecília na escola, em passeios pela orla, durante as aulas de piano, nos jantares em família. Você quer abrir sozinha ou prefere que eu ajude? Perguntou Tadeu. Quero que você abra comigo, papai. Somos uma equipe agora. Juntos, eles rasgaram cuidadosamente o lacre do envelope. Lá dentro, havia 3 folhas de papel escritas na mesma caligrafia delicada de Cristina, além de 2 fotografias que fizeram Cecília ofegar de surpresa. A primeira foto mostrava Cristina ainda adolescente, ao lado de uma mulher que Cecília reconheceu imediatamente das fotografias que Tadeu guardava de Piedade. Ambas vestiam uniformes de hospital e sorriam para a câmera com a cumplicidade de amigas íntimas. A segunda fotografia era ainda mais surpreendente. Mostrava Piedade segurando Cecília bebê no colo, enquanto Cristina observava com um sorriso radioso. Era evidente que Piedade havia acompanhado de perto os primeiros anos de vida de Cecília, muito mais do que qualquer um havia imaginado. Papai, sua esposa conhecia a mamãe Cristina desde quando elas eram jovens? Parece que sim, minha filha, e parece que Piedade te conhecia desde bebê. Com mãos trêmulas, Tadeu começou a ler a carta em voz alta. Minha querida Cecília, se você está lendo esta carta, significa que chegou aos seus 10 anos e está vivendo com Tadeu, exatamente como Piedade e eu planejamos. Hoje você é velha o suficiente para entender a verdade completa sobre nossa família escolhida. Tadeu parou de ler, olhando para Cecília, que estava absorta em cada palavra. Continue, papai. Piedade e eu nos conhecemos quando eu tinha 17 anos e ela 22. Éramos estagiárias no mesmo hospital, ela na área administrativa e eu na enfermagem. Nos tornamos amigas inseparáveis, confidentes, irmãs de coração. Durante 5 anos trabalhamos lado a lado, dividimos sonhos, medos e planos para o futuro. A revelação de que a amizade entre Cristina e Piedade era muito mais antiga e profunda do que imaginavam trouxe uma nova dimensão à história que viviam. Quando Piedade se casou com Tadeu, eu fui madrinha do casamento. Quando descobriu que não conseguia ter filhos, ela chorou em meus braços durante noites inteiras. E quando eu descobri que estava esperando você, Cecília, Piedade foi a primeira pessoa que contei. Cecília interrompeu a leitura. Papai, isso significa que Piedade era como uma tia para mim? Significa que você sempre fez parte desta família, minha filha, muito antes de chegar até nossa porta. Tadeu continuou lendo. Durante toda a sua infância, Cecília, Piedade foi sua fada madrinha secreta. Ela enviava dinheiro para suas roupas, seus livros, seus remédios quando ficava doente. Nas suas idas ao pediatra, era ela quem pagava as consultas. Quando você precisou de óculos aos 6 anos, foi Piedade quem providenciou. As lágrimas escorriam pelo rosto de Cecília, enquanto ela compreendia que nunca havia estado realmente sozinha, que sempre houvera alguém cuidando dela à distância. Mas por que ela fazia tudo isso em segredo, mamãe Cristina? Perguntou Cecília para a carta,
como se esperasse uma resposta. Tadeu encontrou a resposta algumas linhas adiante. Piedade mantinha segredo, porque sabia que Tadeu ficaria preocupado se soubesse sobre nossa situação. Ela não queria que ele se sentisse obrigado a ajudar por pena ou por pressão. Queria que quando vocês se conhecessem, fosse por amor genuíno, não por obrigação. A estratégia de Piedade havia funcionado perfeitamente. Tadeu havia escolhido amar Cecília por quem ela era, não por qualquer senso de dever ou responsabilidade familiar. Quando soube que minha doença havia retornado e que seria fatal, Piedade e eu fizemos um pacto. Ela prometeu que se eu partisse primeiro, cuidaria para que você chegasse até Tadeu. Se ela partisse primeiro, eu garantiria que você encontrasse o caminho até ele. O destino quis que ela partisse antes, então coube a mim cumprir nossa promessa. A carta continuava revelando detalhes sobre como Piedade havia preparado meticulosamente a situação. A conta bancária secreta, os documentos organizados, até mesmo as instruções sobre como Cecília deveria se comportar quando chegasse à mansão. Cecília, quero que você saiba que Tadeu não é apenas o homem bom que acolheu uma órfã. Ele é o pai que Piedade escolheu para você antes mesmo de você nascer. Durante 10 anos ela sonhou com o dia em que vocês se conheceriam. Tadeu precisou parar a leitura, emocionado demais para continuar. Cecília pegou a carta de suas mãos e continuou lendo sozinha. Minha filha querida, agora você entende que não perdeu uma família quando eu parti. Você ganhou a família que estava esperando por você há anos. Tadeu não é seu pai adotivo, ele é seu pai do coração. Escolhido por 2 mães que te amavam mais que suas próprias vidas. E por último, quero que você saiba que o dinheiro que guardei para você deve ser usado para realizar seus sonhos. Se quiser ser médica, use para a universidade. Se quiser ser artista, use para seus estudos. Se quiser viajar pelo mundo, use para conhecer lugares novos. Mas, principalmente, use para ser feliz. A carta terminava com uma revelação final que deixou tanto Tadeu quanto Cecília sem fala. Cecília, existe uma última coisa que você precisa saber. No sótão da casa de Tadeu, dentro de um baú antigo que pertenceu à bisavó de Piedade, há presentes que ela comprou para você durante todos estes anos. A cada aniversário, a cada Natal, ela escolhia algo especial e guardava para o dia em que vocês se encontrassem. Agora esse dia chegou, e todos aqueles presentes esperam por você. Piedade continuará cuidando de vocês dois através do amor que ensinou Tadeu a sentir por você e através dos sonhos que ela guardou no coração durante anos. Sejam felizes, minha família amada. Com todo o meu amor eterno, mamãe Cristina. O silêncio que se seguiu ao final da leitura foi quebrado apenas pelos soluços emocionados de Cecília e pelo som abafado de Tadeu, tentando controlar suas próprias lágrimas. Papai, podemos subir no sótão? Quero ver os presentes que Piedade guardou para mim. Juntos, eles subiram as escadas até o sótão, um espaço que Tadeu raramente visitava desde a perda da esposa. No canto mais distante, coberto por um lençol branco, estava o baú de mogno que havia pertencido à bisavó de Piedade. Quando o abriram, encontraram uma coleção cuidadosamente organizada de presentes embrulhados, cada um etiquetado com a idade correspondente. Para Cecília aos 3 anos, para Cecília aos 5 anos, para Cecília aos 8 anos, e assim por diante, até chegar a para Cecília aos 15 anos. Havia livros infantis, bonecas, jogos educativos, roupas que Piedade havia comprado antecipando o crescimento de Cecília, joias pequenas adequadas para uma menina e até mesmo cartas que ela havia escrito para cada aniversário. Papai, olhe isso, disse Cecília, segurando uma caixa especial etiquetada como para Cecília no dia em que se tornar oficialmente nossa filha. Dentro da caixa havia um colar delicado com um pingente em formato de coração e uma última carta de Piedade. Querida Cecília, se você está lendo isto, significa que Tadeu oficialmente se tornou seu pai e você oficialmente se tornou nossa filha. Este colar pertenceu à minha mãe e à mãe dela antes disso. Agora pertence a você, como símbolo de que você sempre foi parte desta família, mesmo antes de saber que existíamos.
Tadeu colocou o colar no pescoço de Cecília com mãos trêmulas, observando como a peça antiga se assentava perfeitamente sobre o vestido de aniversário dela. Agora você carrega no peito o amor de 4 gerações de mulheres desta família, minha filha. A festa de aniversário da tarde foi um sucesso estrondoso. 30 crianças da escola de Cecília invadiram o jardim da mansão para brincadeiras, jogos e uma festa na piscina que se estendeu até o pôr do sol. Mas para Cecília, o presente mais precioso já havia sido recebido durante a manhã. A certeza de que sua família havia sido construída com amor, planejamento e cuidado que transcendeu a vida e a morte. Durante a noite, quando os últimos convidados partiram e a casa voltou à tranquilidade, Cecília pediu para dormir no quarto de Tadeu, como fazia apenas em ocasiões muito especiais. "Papai", disse ela, deitada ao lado dele na cama king size, onde ele costumava dormir sozinho há anos, "agora entendo por que mamãe Cristina tinha certeza de que você cuidaria de mim." "Por quê, minha filha?" "Porque você já estava cuidando de mim há anos, sem nem saber que eu existia. Através de Piedade, através do dinheiro que ela enviava, através dos presentes que comprava. Você sempre foi meu pai. Só levou 10 anos para descobrirmos isso." Tadeu beijou a testa da filha, sentindo uma gratidão infinita por todas as pessoas que conspiraram para criar aquela família improvável, mas perfeita. "Cecília?" "Sim, papai. Obrigado por ter me ensinado que o amor não precisa de laços de sangue para ser verdadeiro. Obrigada por ter me mostrado que família é quem escolhemos para amar, não quem nasceu conosco." 5 anos depois, na formatura de Cecília no ensino médio, ela foi laureada como a melhor aluna da turma e recebeu uma bolsa integral para estudar medicina na Universidade Federal do Espírito Santo. Durante seu discurso como oradora da turma, ela falou sobre família escolhida, sobre segundas chances e sobre como o amor pode superar qualquer obstáculo. Na plateia, Tadeu chorava orgulhoso ao lado de Dona Teresa, agora oficialmente avó registrada nos documentos de Cecília. Na primeira fila estava o retrato emoldurado de Cristina e Piedade juntas, porque aquela conquista pertencia a todas as pessoas que haviam contribuído para formar a jovem extraordinária que Cecília se tornara. 10 anos depois, Dr. Cecília Moraes retornou a Vitória após terminar sua residência em pediatria em São Paulo. Ela e Tadeu, agora com 65 anos, mas ainda cheio de energia, decidiram transformar parte da mansão em uma clínica pediátrica que atenderia crianças carentes da Grande Vitória gratuitamente. Na inauguração da clínica, Cecília fez questão de manter no hall de entrada um painel com a frase que resumia a filosofia da instituição: "Família é quem escolhemos para amar, e amor verdadeiro nunca morre." Naquele dia, observando sua filha realizar o sonho de cuidar de crianças que precisavam de esperança, Tadeu compreendeu que sua vida havia sido um ciclo perfeito. Recebera amor, aprendera a amar, e agora via esse amor se multiplicando infinitamente através da mulher extraordinária que Cecília se tornara. A Fundação Cristina e Piedade, como foi nomeada a instituição, tornou-se referência regional no atendimento médico infantil, provando que o legado de amor das duas amigas continuava multiplicando-se através das vidas que tocaram. A história, que começara com uma pergunta dolorosa de uma menina órfã: "Quando a gente perde a mãe, essa dor passa um dia?", havia se transformado na resposta mais bela possível. A dor se transforma em amor, e o amor se transforma em legado que passa de geração a geração, criando famílias que transcendem sangue, tempo e até mesmo a morte. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Tadeu e Cecília tenha tocado seus corações e mostrado que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo. Para continuar essa jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes que vocês encontrarão aqui ao lado. Se gostaram desta história, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida e a força transformadora do amor.
Não percam nossos próximos conteúdos e nos digam nos comentários de que cidade estão nos ouvindo. Esperamos vocês para mais histórias que provam que família é quem escolhemos para amar.